Em Portugal, está preso o homem que ofereceu dinheiro pela cabeça de brasileiros. O português João Paulo Silva Oliveira, de 56 anos, tinha feito esse vídeo em que oferecia uma recompensa em dinheiro, o equivalente a R$3.000, pela cabeça de um zuca, como são chamados os brasileiros, de maneira pejorativa. A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, se estejam legais ou ilegais, eu pago 500 euros por cada cabeça, para esculhambar os zucas. Essa maldita. A gravação provocou revolta na comunidade brasileira. O português vai responder por incitação à violência contra imigrantes. 6.000 agentes. A paz do Senhor, povo de Deus. Vocês acabaram de ver a declaração deste homem chamado João Oliveira, falando algo terrível, incitando ódio, incitando preconceito, incitando até o terrorismo, irmão, contra brasileiros em Portugal, onde eu estou aqui hoje agora. Ele falando que pagaria 500 euros por cada cabeça de brasileiro zuca, legais e ilegais. Eu mesmo sendo uma pessoa cidadã portuguesa, mas sou um brasileiro, ele ofereceria 500 euros. Já pensou? A maior comunidade de estrangeiro em Portugal somos nós brasileiros. É um absurdo. Eu sei que existem brasileiros que aprontam, que fazem coisa errada. Em Portugal sabemos disso, em cada lugar do mundo. Mas há pessoas decentes, pessoas de família, pessoas honestas, trabalhadoras, que têm contribuído para esta nação. Sabemos que existe um preconceito entre brasileiros aqui, por parte de muitos portugueses. Desde o ano 2005, quando eu cheguei aqui, eu percebi isso onde eu trabalhei, só pelo fato de ser brasileiro, de ser estrangeiro, ainda mais sendo evangélico, pastor, um missionário, ainda é pior ainda. Então eu passei por muita coisa, fui muito humilhado em trabalho, sabemos que isso é real, que é verdade, entre as mulheres também. Quantas mulheres brasileiras que passam preconceito achando que todas são prostitutas, não é verdade? E muitos brasileiros, como se todo brasileiro fosse pessoas de mau caráter, que fazem coisas erradas, e assim por diante, como muitos portugueses sabem. Mas claro que hoje já mudou um pouco isso, né? Porque está vendo muito brasileiro com condições financeiras. Eles acham que todo brasileiro não tem escolaridade, por exemplo, são pessoas pobres, são pessoas incultas, pessoas que não têm inteligência ou que não têm formação. Isso não é verdade. E o que é triste, porque eu sei que muitos brasileiros esforçados, lutadores, estão ocupando lugares altos, em posições elevadas, devido às suas formações, devido ao seu esforço de trabalho, e é natural que assim aconteça, não é verdade? Mas ainda tem o preconceito. Se existe o preconceito racial, imagina contra a África, né? Imagina contra nós também. Nós somos muitos brasileiros em Portugal. Mas chegar ao ponto, irmão, de oferecer 500 euros por cada cabeça é um absurdo. Eu vi aqui na Folha de São Paulo, comentou pouca coisa sobre isso. Vi no G1 também. Vi aqui no Público de Portugal. E vi algumas notícias falando que muitos advogados fizeram essa queixa. Glória a Deus por isso. E esse homem foi preso, perdeu o seu trabalho, que trabalhava numa padaria, um homem de 56 anos, irmão, já um homem maduro, já um homem experiente. Para que debochar do povo brasileiro? Quem sabe ele teve uma má experiência em sua vida, quem sabe ele deve ter conhecido algum brasileiro ou ter visto alguma notícia ruim e associou como se todos fossem assim. Eu, por ser brasileiro, mesmo sendo do norte do Brasil, mas é como se eu fosse do Rio de Janeiro, onde muitos acham que todo brasileiro é carioca, é de São Paulo, tem aquela violência quando se passa na televisão. E não é bem assim, irmão. Eu quero dizer uma coisa para o povo português, o povo ao qual eu vivo e conheço há 20 anos já. Eu tenho uma filha portuguesa com 14 anos de idade, que nasceu aqui em Almada, em Portugal. Então, irmão, eu tenho uma raiz portuguesa, conheço o povo português, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu não sou de humilhar, de criticar o povo português, pelo contrário, tenho
sempre elogiado esta nação e parabenizo também o esforço do governo tentando nos ajudar nessa dificuldade também da legalização, da burocracia de documento. Mas quando se fala, irmão, dessa discriminação ao ponto de desejar a pessoa morrer, desejar que todos vão sair daqui, que esse país não vos pertence, eu quero lembrar uma coisa para ainda alguns portugueses, os mais antigos, né, deve ser, porque os mais novos, quem sabe por ter pais imigrantes, né, quero lembrar os portugueses, quantos portugueses familiares seus que estão na Suíça agora, que estão na França, como eu trabalho na França, na Espanha, que estão na Bélgica, que estão nos Estados Unidos, que estão no Canadá, né? Pensa bem, será que você não tem, você que discrimina os brasileiros aqui em Portugal, será que você não tem um parente que está aí no estrangeiro, vivendo, lutando para dar o melhor para a sua família? Porque assim como muitos portugueses, que eu trabalho numa empresa, mesmo sendo uma empresa francesa, mas o patrão é português, de Paris, e muitos portugueses, eu lido com muitos portugueses, eu vejo quanto eles falam para mim, quanto os franceses humilham ele, discriminam eles na França. Então, assim como muitos portugueses são discriminados na França, nós brasileiros somos discriminados em Portugal. Por quê? Porque nós somos a maioria. Não é verdade? Como tem muita maioria em Luxemburgo, eu conheço Luxemburgo, há muitos portugueses em Luxemburgo também. Então, existe uma comunidade enorme de portugueses fora de Portugal, muito grande mesmo, milhões e milhões. Então, nós temos que ter um pouco de senso antes de criticar os estrangeiros cá nesta nação. Estou falando daqueles que contribuem, que pagam seus impostos, que lutam pela sua família, que são do bem, que são da paz, que não querem problema com ninguém. Claro que tem alguns imigrantes que querem fazer a sua república Portugal. Eu nunca concordei de brasileiros que querem fazer Portugal-Brasil. Nunca concordei com isso. Como acontece às vezes na praia, quando querem colocar música alta, ou querem colocar cultura brasileira aqui, ou africana aqui, ou outra, qualquer cultura, como acontece muitos indianos agora, né? Quem viaja de Uber, quem viaja de TVD sabe disso, é muitos estrangeiros que vêm da Índia, de outros países. Então, e às vezes fica saturado. Quem mora em Lisboa, por exemplo, fica saturado. Quem está em Martim Muniz, por exemplo, de Lisboa, e ao redor ali, vai ver muitos imigrantes de fora. Mas nós somos, por português, nós somos praticamente irmãos, primos. Falamos o mesmo idioma, o português, ainda que seja com sotaque diferente. Somos portugueses, ok? Assim como o povo da Angola também, que fala português. Devemos ter mais misericórdia um dos outros. Por isso que eu falo de Deus, irmão, porque sem Deus é impossível nós se unirmos. Somente em Cristo haverá um só povo e uma só nação. Olha como está Israel lá, no meio do povo ali, próximo de Gaza, entre o povo do Oriente Médio. Ali é uma guerra. Nós não queremos essa guerra em Portugal. Eu acredito que quem é português, que tem um coração bom, eu até entrei numa loja, juntamente com a minha esposa, para comprar uma lata de tinta, por exemplo, e para pintar aqui a casa. E ele falou para mim, você é da onde é? Eu falei, sou do norte. Ah, o norte, eu conheço lá Recife, conheço lá as praias de João Pessoa, Fortaleza. E começou a contar, conheci até a minha terra, Belém do Pará, fiquei até surpreso. E eu conheci outro português também no supermercado, que trabalhava no talho, que conhecia a minha cidade, onde eu nasci, em Capanema, irmão. E conversamos na boa, então era um homem de idade. Eu sei que esse homem não representa todos os portugueses, mas infelizmente existe preconceito. Quem sabe devido a uma experiência ruim que você teve, ter conhecido alguém que deu um mau testemunho, que te enganou, que fez alguma coisa para a tua família, ou alguma coisa ruim. Eu quero te dizer que isso esse brasileiro não me representa, e nem os portugueses que pensam assim não representam os portugueses. Então, nós somos um só povo, nós somos uma só língua, e temos tudo para sermos unidos. É claro que... E outra coisa, quantos portugueses que não estão lá no Rio de Janeiro agora? Em São Paulo, por exemplo? Irmão, já pensou se um brasileiro falasse assim, eu daria R$1.000 para cada cabeça de um português em Portugal, e no Rio de Janeiro, por exemplo? É complicado, já pensou? Então, claro que isso não justifica, a violência traz violência.
nós só perdoamos, como a Bíblia diz, mas quem fez isso se deu mal, perdeu o trabalho e foi detido. Por que será? A violência nunca é uma coisa boa, por isso que Jesus diz que nós devemos perdoar, que nós devemos tratar as pessoas como queríamos ser tratados no bem e com amor. O preconceito existe, que eu já passei por isso no trabalho e na igreja, pelo fato de ser pastor, muitas vezes já passei por discriminação. Mas toda pessoa que tentou me humilhar no trabalho, seja onde for, pelo fato de ser brasileiro, irmão, pelo sotaque brasileiro, já perdemos muita coisa. Eu já vi pessoas, mulheres, a contar de testemunho, que foi fazer buscar trabalho, emprego, só pelo fato de conversar pelo telefone, de ter um sotaque brasileiro, a pessoa não foi contratada. Isso é um absurdo, irmão. Não é mais pela formação, já não é mais pelo caráter. Infelizmente, é o que a Bíblia diz, as pessoas nos julgam pela aparência. E é muito ruim, assim como Davi, aquela história daquele aquele adolescente que matou o gigante com uma pedra, isso demonstra o quanto as pessoas julgam mal as pessoas. Não tem coisa pior do que julgar alguém pela aparência, seja ela pela cor, pela raça, pela religião ou pela sua nacionalidade. Jamais. Mas eu acredito que esse homem não é a maioria dos portugueses, porque, como eu falei, eu tenho família portuguesa aqui da minha filha, com muito respeito, consideração, e você nunca viu eu falando mal dos portugueses, irmão. Somente a verdade que acontece, mas não falando mal da índole das pessoas, jamais. Isso não é uma coisa importante, normal para se fazer. Então, você que está chegando agora, entenda uma coisa, brasileiro. Isso vai acontecer. Eu estou aqui há 20 anos, mas, portugueses, eu sei que vocês também sofrem aí na África, nos Estados Unidos, principalmente na França aqui, né? Na Suíça e outros lugares. Então, antes de falar mal da gente, lembra-te que você tem um avô, um primo, uma tia, um irmão, um filho, uma filha que está em algum lugar desse sofrendo da mão de alguém de outra nação, não é verdade? Então, não compense. Quando você fala mal de alguém, quem sabe você está passando por alguém da sua família, deve estar passando a mesma coisa pelo preconceito de ser de outro país. O melhor pensamento que nós podemos ter é aquilo que Jesus disse: amai uns aos outros como Deus vos amou. Devemos amar o próximo como a ti mesmo. Amém? E que Deus te abençoe com esse vídeo. Você que não ficou sabendo disso, comente aí, porque isso saiu nos jornais todos, foi algo terrível, complicado no início desse mês de setembro, mas somente agora eu pude gravar esse vídeo com mais calma em casa e dizendo, irmão, ore pelos portugueses. Nós estamos aqui para ser... Irmão, eu sou grato a Deus, há 20 anos que estou aqui, eu sou grato a Deus pelo país que me recebeu, pelo local que eu trabalho, pelo local que eu vivo, pela família ter recebido bem. Isso aí é bênção. E digo uma dica para umas coisas para os brasileiros, sejam gratos a Deus pelo país que vos recebeu, e pelos portugueses, que vocês possam ter paciência com a gente, porque nós estamos aqui, como vocês, lutando para ter o melhor para a nossa família. Não estamos aqui para tirar o lugar de vocês, de maneira alguma. Não estamos aqui para invadir o vosso país, de maneira alguma. Nós estamos aqui porque o nosso país, infelizmente, está passando um momento muito difícil e nós estamos procurando um local melhor para viver. E nós encontramos Portugal, esse local, esse paraíso de Deus, esse lugar abençoado de Deus, para poder vivermos em paz, irmão, como irmão em Cristo. É isso que eu desejo, é que a gente possa viver, respeitar um ao outro. Isso é importante. Isso é dignidade. Isso é, irmão, maturidade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe Portugal. Deus abençoe o Brasil. Sejamos unidos. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.